Então, na nossa dica do dia de hoje, a gente vai conversar com a Silvana De Carli. Gente, a Silvana De Carli é Relações Públicas, já trabalha com isso há muito tempo e ela tá com um projeto super legal aí para dar voz pra galera nesse momento tão difícil. Boa tarde, Silvana, tudo bom? Tudo bem, Duda. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Solaris. Um prazer estar aqui com vocês e interagir um pouquinho aí sobre esse assunto do momento, né? Isso aí, né? Então, ela desenvolve um projeto super legal e ela vai contar pra gente como que é e como vocês, né, o pessoal aí de casa pode participar também. Como é que começou esse projeto das lives aí? Como é que foi? Legal, Duda. Então, assim, eu há algum tempo fui convidada por um jornalista de São Paulo para participar de um canal de streaming de vídeos. É um canal de entrevistas por vídeo, que é o AgroVoz, direcionado bem para o agronegócio. Então, eu sou a colaboradora aqui no Rio Grande do Sul, como ele tem em outros estados também, profissionais que fazem essas entrevistas e mandam para eles, são publicadas nesse canal de streaming. Eu faço isso de forma gratuita, então, como forma de divulgar o trabalho do nosso estado, da nossa região, e também para obter conhecimento sobre essa área, que eu acho que é bem importante. A gente conversa com pessoas de diversos segmentos e acaba absorvendo muita informação legal. E aí ele me disse assim, olha, Silvana, tu leva jeito para isso, né? E aí acabei gostando e me identificando. Então, como todo mundo nesse momento de pandemia tá se reinventando, acho que foi também uma forma de eu me reinventar na minha atuação, né, de comunicação social, como eu sou formada, mas nunca tinha feito vídeos, enfim. É mais assessoria de imprensa que eu trabalho. E aí convidei algumas pessoas que eu conheço aqui na cidade para ir tratar de assuntos bem do nosso dia a dia, que interferem na nossa vida, que tá aí um pouco podem ajudar outras pessoas também. E foi assim que começou, né? Então, essa questão da live, mesmo de prestar informação e ouvir também as pessoas, interagir com elas. Daí um pouco nessas lives tem as pessoas que mandam comentários e a gente vai fazendo um bate-papo bem legal, assim. Isso. Então, são profissionais do ramo, né? Que quando tu queres falar, por exemplo, tu falou sobre os idosos, que é um assunto muito relevante aí, né? E aí você trouxe profissionais da área para conversar com você e tirar as dúvidas da população, né? Isso. Então, a gente começou com a psicóloga Suzana Rossetto, falando sobre como os idosos estão vivendo nesse momento de pandemia, como que a gente pode ajudá-los a passar por isso, a forma como tratá-los, né? E porque tem muito preconceito também. A gente ouviu muitos comentários de que só tem os idosos na rua nesse momento de pandemia, mas ninguém sabe o que eles estão passando, né? Por trás disso, às vezes as pessoas são sozinhas, precisam se virar, fazer suas atividades. Então foi bem legal essa live. Depois se tratou daí sobre a cultura, com a Chamila Carpegiani, que é uma das nossas representantes do município e da cultura. Foi bem legal, o pessoal interagiu bastante. E a última que a gente fez também, daí voltou ao assunto dos idosos, porque daí, como há essa interação das pessoas, muitos perguntaram, olha, vamos falar de outro assunto, eu achei bem interessante. E aí a gente conversou então com uma assistente social, que foi a Franciane Rocha, para falar sobre questões de como a gente poderia incluir políticas públicas aqui no nosso município para atender esse público. Que, segundo os dados também que ela trouxe, e é isso que é legal da live, que a gente traz informação verdadeira, né? Nesse mundo que a gente vive cheio de informação e, na verdade, é desinformação muitas vezes e fake news, né? Que daqui a uns anos vamos ter muito mais idosos do que crianças. E o que a gente está pensando, planejando no futuro para esse público, né? Hoje se investe 25% do orçamento do município na educação, que é obrigatório. Estamos construindo diversas creches, prédios, enfim. E os idosos, né? Que logo ali vão precisar de espaços e a gente não tem nada pensado nisso. Então foi um debate bem legal nesse sentido. E agora nós temos, cada semana, vamos abordar um assunto diferente também.
Olha só, que legal. E como é que acontece? Quantas vezes? É uma vez por semana que tu falou? Normalmente, qual é a duração? E onde que o pessoal encontra aí para conversar contigo, para saber, né? Eu comecei de uma forma bem amadora e agora eu tô aprendendo melhor também a mexer nesses programas que fazem as transmissões. Então, eu estou fazendo através do meu Facebook, daí criei um canal no YouTube também para fazer a transmissão por lá. E eu faço a divulgação nas redes sociais para as pessoas com antecedência saberem do que vai ser o tema. Na próxima semana, a gente vai entrevistar, então, a diretora da Interativa, que é a professora Eroni Kopp, sobre como que vai ser o ensino pós-pandemia, né? A gente está tentando se readequar, se reinventar, e com certeza, depois da pandemia, o ensino vai ser totalmente diferente. Então, a gente vai conversar com ela um pouquinho sobre isso. Ela que é uma liderança do nosso município na área, tem muito conhecimento e que acho que vai ser um debate bem legal também. Olha só, quem diz que a gente não encontra nada legal na internet, tem sim, e muitas boas informações, né? É só procurar, é só se informar, que realmente tem muita coisa boa. E normalmente em que horário acontece as transmissões? Isso que a gente está tentando ainda definir como que seria o melhor, porque tem muita live no final do dia, então tu acaba competindo aí com artistas e tal. E então, dependendo muito do assunto, a gente está fazendo em horários diferentes, porque depende do público também que é direcionado, né? Ali, no caso, eu fiz algumas de manhã, fiz uma no final do dia. E como essa da educação também envolve muito a questão mãe, pai, né? Então, a gente pensou em fazer às 6 horas, que talvez seja um horário que alguém possa parar ali uns 30 minutinhos para assistir, né? Porque também não é uma coisa longa que tu precisa parar ali muito tempo. Ou depois tu também pode assistir em outra oportunidade. Ficam sempre salvas no YouTube e no Facebook aí do meu Silvana De Carli, né? É só procurar lá. Ou Facebook/Sil De Carli, que já entra direto na minha página. Isso, aí então para o pessoal procurar aí pelo YouTube, também pelo Facebook. E quem quiser mais informações ou também sugestões de algumas pautas, pode entrar em contato. Isso, pode entrar em contato por lá. Só repetindo? Facebook/Sil De Carli, Sil com U. Isso. Ou se não, só coloca na busca lá Silvana De Carli. Acho que tem várias, viu? Vai aparecer várias, mas olha, de cabelo enroladinho, que sou eu. Isso. Então, a Silvana De Carli aí, que ela é Relações Públicas. Conta um pouco mais para nós como é que é a tua trajetória como Relações Públicas, como tem mudado aí nessa quarentena, nessa pandemia toda, né? O que tu fazia antes e, enfim, agora também, né? Sim, na verdade, o meu trabalho, ele permite o home office. Então, eu consigo continuar trabalhando, atendo alguns municípios da região com assessoria de imprensa. Eu tenho uma empresa nessa área e eu consigo fazer isso de casa e algumas oportunidades também eu faço, então, uma vez por semana, a visita no local, com todos os cuidados, enfim, porque nos municípios que eu atendo não tem casos registrados, né? Então, na verdade, eu tenho até medo de eu ir nesses lugares, daí um pouco eles também não se sintam à vontade de me receber. É um momento complicado, né? Porque aqui a gente está crescendo muitos casos em Flores também, né? Exatamente. Pois é, né? Fica aí, então, o recado para o pessoal se cuidar e se informar com informações coerentes, com boas informações aí, então, com a Silvana De Carli e com muitos profissionais do município de Flores da Cunha, enfim, da região, para a gente conversar sobre pautas relevantes a todo mundo. Muitas vezes a gente comenta sem saber, de fato, né? O que se passa. Às vezes a gente acha alguma coisa, mas não dá para achar, né? A gente precisa saber antes de falar, porque às vezes o nosso falar, ele pode causar muitas... pode deixar alguém... esse é o mínimo, né? Deixar alguém, às vezes, chateado ou mesmo tu falar alguma coisa e passar vergonha, né? Então, para não passar vergonha, né? Pra gente saber realmente o que a gente está fazendo, enfim, falando nas redes sociais ou mesmo com os conhecidos, é bom se informar. Legal. Isso aí, então, muito obrigada, Silvana De Carli, aí, que aceitou nosso convite, veio falar com a gente sobre esse tema relevante e a gente também aqui na Rádio Solaris para dar voz pro pessoal que está fazendo atividades diferentes em toda essa pandemia aí, pra gente conversar melhor e ter um espaço para a comunidade também aqui na Solaris. Obrigada, Duda. Te agradeço o espaço. É muito legal a rádio, né, fazer essa interação e mostrar o que a comunidade está fazendo diferente nesse momento, onde todos estão se reinventando, como tu disse, né?
e valorizar o que é feito aqui. E essa minha iniciativa eu vejo assim como uma coisa legal de poder dar voz para as pessoas, onde alguns assuntos que às vezes ficavam limitados à discussão de grupos e tal, pode ser colocado para todos participarem, né, de uma forma democrática, se informar, opinar e participar. Isso aí, então, muito obrigada, Silvana, o trabalho muito legal aí que está sendo desenvolvido também aqui na cidade de Flores da Cunha. Valeu a parceria. Gente, então essa foi a nossa dica do dia de hoje aí para você acompanhar o canal da Silvana e se informar, né? Tem a nossa dica do dia, tá chegando também com os nossos comerciais rapidinho.